Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Alho e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições, em Fátima, e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Bom, como podem ver pelo cenário, não estamos a gravar o programa em estúdio, como habitualmente, em Fátima, nos estúdios da TV Canção Nova. A pandemia do coronavírus está a alterar por completo a nossa maneira de estar, de viver, de conviver e de trabalhar, e isso obriga-nos a arranjar soluções, digamos, de recurso para mantermos aquilo que é o mais importante. E o mais importante é mesmo mantermos o nosso programa, mantermos esta ligação consigo, levarmos esta mensagem até a sua casa, a mensagem de que é importante estarmos todos informados sobre as questões da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos. E comigo, também via Skype, está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Bittencourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Que vai entrar connosco, particularmente na segunda parte do programa, porque agora, já de seguida, nesta primeira parte, vamos estar focados com um documentário produzido pela Fundação AIS no Paquistão, na cidade de Karachi, na grande cidade, na grande metrópole de Karachi, onde reside uma pequena comunidade cristã que é alvo permanentemente de violência por parte do resto da população, ou pelo menos uma parte significativa dessa população, precisamente por causa das questões da liberdade religiosa, por serem uma comunidade religiosa minoritária. Vamos ver este documentário. Todos os dias há um massacre nesta cidade. Uma bomba explode ou uma mão desmembrada é tirada para o jardim de alguém como uma advertência. Já ninguém se sente seguro. Enquanto os traficantes de heroína trabalharem abertamente nas esquinas e os assassinos dispararem em plena luz do dia, a polícia continuará a não estar disposta a detê-los. Pelo menos 4 guerras muito diferentes estão a acontecer, entre sunitas e xiitas, entre os cartéis de drogas, entre os partidos políticos e também entre criminosos comuns e a polícia. Tiziano Terzani escreveu estas palavras sobre Karachi em 1995. Pouco mudou desde então, a não ser o facto de esta cidade portuária, com os seus 18 milhões de habitantes, ser hoje o maior centro populacional e comercial do Paquistão. Como é a vida em Karachi para uma pequena comunidade cristã na paróquia de São Filipe? De acordo com uma reportagem recente de um jornal, existem mais de 2 milhões de imigrantes em Karachi. Este é um número demasiado elevado. Tem impacto sobre a população em geral e tem impacto sobre muitos outros aspectos, sobre a situação da criminalidade, das drogas, do contrabando. Nesta cidade já se percebeu de que quem vende drogas também faz parte da máfia dos impostos e também está envolvido em atos políticos e que toda a gente está envolvida nisso. Aqui na nossa região, muitos grupos religiosos também adoptaram o mesmo processo. Eles têm as suas próprias fações terroristas. De acordo com dados secretos, há quase 56 terroristas em Karachi que são assassinos seletivos. Recebem uma fotografia do alvo a bater e à noite enviam o cadáver. 10 a 15 cadáveres todos os dias, e o maior dilema de Karachi é que, quando uma pessoa é assassinada, 10 minutos depois, a polícia e a população agem como se ninguém tivesse sido morto ou como se nada tivesse acontecido ali. Não morreu nenhuma pessoa humana. Neste momento, a polícia não tem qualquer tipo de papel na cidade. A onda de terrorismo em Karachi tornou-se pior nos últimos 10 anos. Os assassinatos seletivos são principalmente o resultado de ajustes de contas de partidos políticos, grandes empresas, traficantes de drogas e grupos religiosos fundamentalistas. A realidade das ruas de Karachi também inclui explosões imprevisíveis que matam e mutilam muitas pessoas inocentes.
Embora não seja dirigida contra os cristãos, a violência crescente afeta-os inevitavelmente. Durante 5 meses de 2012 foram atingidos 5 rapazes em Essanagri, um dos bairros pobres maioritariamente cristão de Karachi. Uma das vítimas foi Faisal, um jovem com menos de 25 anos que tinha uma pequena loja de acessórios para telemóveis perto da sua casa. Ele estava sentado na loja. 2 ladrões entraram e começaram a saquear a loja. Tinham uma arma com eles. Eu apareci lá de repente. Também me apontaram a arma. Então, eu saltei para cima de um deles e segurei-o, mas ele disparou sobre o meu filho. O que tinha pegado no dinheiro fugiu. O que disparou contra o meu filho, apanhámo-lo. Fomos imediatamente para o hospital, mas eles mataram o meu filho com um tiro. Quando ouvi o disparo, corri lá para baixo. Faisal estava morto. Não se ouvia nenhum som. Fui até lá e peguei nele ao colo. Era uma criança muito leal, muito inteligente, muito capaz. Fez um sacrifício muito grande por nós. Foi para o seminário para se tornar padre, mas percebeu que nem a mãe nem o pai podiam manter a casa. Então voltou de Lahore e assumiu todas as responsabilidades. Eu tenho uma pequena loja de produtos reciclados. Está aberta apenas 2 a 4 horas por dia. Depois fico cansado, porque sofro de diabetes. E ele voltou por causa da minha situação. Ele morava connosco. Foi um grande apoio para nós. Não sei explicar. Não tenho palavras. Não posso viver sem o meu filho. Essanagri é um bairro enorme. Acho que poderíamos chamar-lhe bairro de lata ou, por outras palavras, uma determinada parte da cidade onde vive um grande número de pessoas pobres. A cidade cresceu. Por isso há especuladores imobiliários que estão interessados nesta área. Existem traficantes de droga que vêm para aqui vender drogas. Há o problema da venda ilegal de álcool. Há agiotas que se aproveitam dos pobres que precisam de dinheiro. Emprestam-lhes dinheiro a taxas muito elevadas, sendo difícil para os pobres homens devolver o dinheiro. A maioria dos nossos cristãos estão, sobretudo economicamente, socioeconomicamente, no nível mais baixo da sociedade. As ruas são muito pequenas e estreitas. As pessoas vivem em casas pequenas, nem sequer conseguem respirar devidamente, não conseguem ter higiene e boa comida. A maioria das pessoas está doente. Algumas têm problemas cardíacos, outras têm tuberculose e muitas padecem de outros tipos de doenças. Normalmente estas pessoas trabalham nas limpezas. São trabalhadores sanitários ou funcionários públicos, ou ainda professores, mas todas são mal pagas. Os seus salários são muito baixos.
Como vivem sob stress e sob pressão, muitas pessoas pobres já se tornaram toxicodependentes. Umas consomem heroína, outras bebem álcool e outras consomem ópio. Algumas voltam-se para essas formas locais de vício como uma maneira de se livrarem das suas dificuldades e preocupações. Os habitantes pobres de Essanagri decidiram defender-se contra a máfia da droga, o saque, a extorsão e a violência crescente. Optaram por construir um muro, limitar tráfego pelas ruas estreitas e controlar todos os que desejam entrar neste enclave cristão. Esta é a área onde todo este conflito começou. E devido ao qual nós tivemos de construir estes muros. Esta foi a loja onde ocorreu o incidente. Aquelas 7 pessoas que foram mortas pelos terroristas. Depois disso, construímos os muros. Foram construídos devido a estes mártires. Todos nós vivemos numa comunidade e construímos os muros para nos protegermos. Esperamos que não haja mais incidentes deste tipo enquanto os muros estiverem de pé. As pessoas estão unidas neste projeto e concordam. As pessoas estão connosco. A Igreja Católica está connosco. Há muçulmanos dentro destes muros? Há muçulmanos dentro destes muros. Eles estão seguros e protegidos. Nós próprios estamos lá para os proteger. Também construímos uma outra porta especial por causa de 5 famílias muçulmanas que vivem aqui. Eles têm de ir para a oração, têm que enviar os seus filhos para as madraças e usam-na para cerimónias de casamento, para os seus dias de festa ou, em caso de funeral, quando têm que tirar o morto. São nossos irmãos e irmãs, por isso vamos viver com eles como nós vivemos com as nossas próprias famílias. Manter boas relações com os vizinhos muçulmanos foi durante muitos anos a norma no Paquistão. Os cristãos não são recém-chegados a esta parte do mundo, provenientes dos mesmos grupos étnicos que os outros habitantes do Paquistão, embora eles sejam apenas um grupo religioso minoritário de 2%, a par de hindus, de sikhs e da maioria xiita muçulmana. Os talibãs são responsáveis por muita destruição no Paquistão, especialmente em Karachi. E não nos podemos livrar dos talibãs, porque se eles são capazes de prejudicar os muçulmanos, então também irão prejudicar os cristãos, os hindus ou outras minorias, porque são um alvo fácil. Por esta razão, temos de tratar da segurança, porque pode haver ataques às nossas igrejas, e isso acontece. Às vezes recebemos telefonemas com ameaças, sabemos do vosso programa e podemos atacá-lo. Quando eu era estudante, tinha boas relações com os meus amigos muçulmanos. Nós costumávamos sair juntos e divertíamos-nos. Costumávamos gostar da escola e, depois, da vida universitária. Mas agora, talvez com o passar do tempo, as atitudes das pessoas mudem. Atualmente, as pessoas tornaram-se mais fanáticas, especialmente em relação à sua fé.
Ser cristão é muito importante, mas é terrível para os cristãos que vivem em Karachi. E agora tornou-se ainda mais terrível. Tenho sido constantemente ameaçado. Eles dizem, mude para a nossa religião. Tenho recebido muitas ameaças. Eu digo a outras pessoas, mas ninguém acredita nas minhas palavras. Ninguém nos ouve. Se formos a uma esquadra, dizem-nos. Quando apanharmos o culpado, iremos então fazer alguma coisa e a sua perda será menor. Mas não somos ouvidos. Eles ouvem o seu próprio povo, os muçulmanos. Ninguém ouve os cristãos. Em todas as questões, eles pressionam o nosso povo, os cristãos. Muitas nações vivem juntas no Paquistão, mas entre estas existem alguns elementos extremistas que espalham terrorismo. Eles agem contra o nosso povo. E devido a isso, parece que todo o Paquistão é afetado e todo o país tem de viver com a violência. Mas não é assim tão mau. Eu não posso dizer que não há terrorismo, mas por outro lado, eu também não posso dizer que todas as pessoas são terroristas. Estamos a enfrentar dificuldades por causa de meia dúzia de pessoas, não só nós, os cristãos, mas também outras minorias que vivem aqui e que enfrentam esses problemas. Mas é verdade que, em comparação com os outros, os cristãos enfrentam mais problemas no que diz respeito a oportunidades de trabalho, negócios e educação. Não é tão comum para os cristãos serem o alvo. Os muçulmanos comuns têm boas relações com os cristãos, mas há uns quantos muçulmanos que são poderosos neste país. São apelidados de extremistas e odeiam os cristãos. Eles não nos consideram paquistaneses. Pelo contrário, eles identificam-nos com a América. Quando há um ataque de drones, eles queimam a nossa Bíblia e queimam a cruz. Agora, por exemplo, há um conflito em torno de um filme blasfemo. A família do Johnson também se tornou vítima da violência quando 4 homens mascarados, armados com pistolas, facas e tacos, invadiram a sua casa à meio da noite e roubaram todos os seus pertences valiosos. A família viveu momentos muito assustadores. Felizmente, ninguém foi morto. Johnson reconheceu os agressores. Eles trabalhavam como seguranças na leitaria da família. Havia 2 vigilantes, Pathans. Eu costumava pedir-lhes para ficar perto da nossa casa a vigiar quando a carrinha com o leite chegava às 4 da manhã. Nós confiávamos muito neles. Sempre que se realizava o Eid al-Adha, Festival do Sacrifício, ou outro evento, eu costumava dar-lhes dinheiro extra e tratava-os de uma forma especial. Nós preocupávamos-nos realmente com eles. Acontece que os ladrões eram esses vigilantes. Depois desse incidente, há já muito tempo que vão ocorrendo estes casos de roubos em Essanagri. O meu pai é agente da polícia. Toda a gente sabe que este trabalho é muito exigente, é muito perigoso. A minha mãe está assustada, a minha avó tem medo, também as minhas irmãs e todos os meus irmãos. Tenho muito orgulho do meu pai. Acho que o meu pai é o melhor pai do mundo. Se lhe pedisse a vida, ele também me daria. Peço a Deus que mantenha o meu pai na sua sombra e que o abençoe muito. As minhas orações estão sempre com o meu pai. Eu o amo muito. Eu não posso ir sozinha para nenhum lado. No Paquistão, as mulheres não têm muita liberdade. Não podem sair de casa depois das 23 horas. Correm o risco de serem violadas, mortas ou raptadas. Eu estudei no Colégio Feminino de São José, em Karachi. Acabei de completar a escola secundária, passei em todos os exames e agora estou à espera da avaliação.
As raparigas devem ter educação. Se os rapazes estão a adquirir conhecimentos, alcançando tudo para o seu futuro, para o seu aperfeiçoamento, eu acho que as raparigas também devem poder estudar, apesar de terem de lutar muito. Eu gostava de ser advogada porque eu gosto muito da personalidade de um advogado. Usar a toga e o chapéu com os registros na mão. Mas o meu pai quer que eu seja professora e esforça-se muito por mim. Mas se eu chegasse a ser advogada, ajudava as mulheres em primeiro lugar. Também há muitos cristãos e muçulmanos na nossa escola, e até hindus. Eu tenho uma boa relação com todos, com os cristãos e também com os muçulmanos. Passamos muito tempo juntos, comemos juntos, dançamos juntos e divertimos muito. Tal como a maioria das paróquias católicas, a paróquia de São Filipe também gera 6 escolas. A maioria dos alunos são cristãos, pobres demais para estudar em escolas de qualidade, mas não faltam muçulmanos que também querem que os seus filhos frequentem as escolas católicas. A maioria dos pais muçulmanos enviam os seus filhos para escolas cristãs, especialmente para as escolas católicas. Fazem-no para que eles tenham disciplina e uma educação de qualidade. Os muçulmanos bem formados têm boas relações com os cristãos. Na escola de São Filipe, durante a reunião da manhã, metade dos alunos são cristãos e metade muçulmanos. E há um bom ambiente entre os alunos de ambas as religiões. Muitas vezes os nossos estudantes cristãos não conseguem sequer entrar nas grandes escolas católicas. Foi por essa razão que abrimos a nossa escola de São Filipe. Em algumas das nossas escolas primárias, a maioria dos estudantes cristãos não pagam as propinas e por isso não conseguimos pagar atempadamente os salários aos nossos professores. Se temos uma área de cristãos pobres, como um bairro de lata, torna-se difícil para os pais analfabetos, que são assalariados ao dia e têm de trabalhar para poder enviar os seus filhos à escola. Dão muitas desculpas. Dizem que a escola é muito longe, dizem que lhes custa dinheiro mandar os filhos para a escola. É aqui que tentamos levar a educação até ao povo. Entre vós ninguém vai à escola? Eu vou. Andamos a ver quem são os meninos que se portam mal nas ruas. E eles não vão à escola. Nós vamos, mas hoje a farda não estava lavada. A farda não estava lavada. E os teus dentes estão tão sujos. Eu sinto que eles podem mudar, que se podem desenvolver. Se fizerem um pequeno esforço, vão ter sucesso. Esta é a minha crença. Acho que os jovens precisam de trabalhar arduamente para se poderem desenvolver e avançar nas suas vidas. Espero que os jovens tenham o desejo de se tornarem alguém e de seguir em frente. A convicção de que a difícil situação que as famílias cristãs de Essanagri enfrentam pode mudar garante que, apesar de um amanhã incerto e da violência crescentes, eles não têm intenção de deixar a cidade do medo, como Karachi é às vezes denominada. A comunidade de São Filipe está a crescer e a desenvolver-se.
À medida que a construção da primeira igreja se aproxima da conclusão, torna-se um símbolo cada vez mais importante de unidade para esta paróquia em crescimento. Na nossa paróquia há 20.000 pessoas e 16 pequenas capelas. Há vários lugares onde não temos uma igreja e por isso usamos a igreja de outras denominações e celebramos a nossa missa no seu lugar de culto. Somos 2 padres a trabalhar nesta paróquia. Um é o padre Victor John e o outro sou eu. Em termos de população, esta é a segunda maior paróquia de Karachi. A igreja paroquial está a erguer-se depois de 40 anos de existência da paróquia. Portanto, é um momento muito histórico. Aquele em que esta igreja for benzida e os fiéis desta paróquia se reunirem como uma comunidade. Estou agradecido aos benfeitores pela grande ajuda que nos deram. Ao mesmo tempo, os habitantes, de acordo com as suas capacidades e com a sua situação financeira no Paquistão, também estão a contribuir. Mas temos a sorte de a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre estar a ajudar-nos. Cerca de 80% do trabalho já está concluído e os outros 20% serão concluídos em 2 meses. Nós cristãos estamos optimistas e temos esperança que o destino do Paquistão e de Karachi vai mudar. Assim, como a nossa paróquia está numa zona central de Karachi, também irá fazer progressos. Estamos a trabalhar na educação, estamos a trabalhar na formação da fé do povo e também para as suas melhorias sociais. Apesar de tudo o que está a acontecer, a pobreza, a doença, mesmo assim, a sua fé continua a ser muito forte. Estou convencido disso. Estou impressionado com a sua fé e rezo para que, com a vontade de Deus, eles sigam em frente e vivam uma vida boa. Ser cristão é algo muito especial. É muito importante ser capaz de dizer o nome de Cristo. Nós nascemos cristãos e queremos viver como cristãos. Sinto-me orgulhoso de ser cristão. Ser cristão significa ser como Cristo. Assim, ser um cristão neste país é uma honra para mim. E eu quero tornar-me um bom cristão como Cristo. Este é o nosso ensinamento, perdoar os outros. Cristo perdoa os outros na cruz. Ele perdoou aqueles que o crucificaram. Eu sinto que ser cristão é levar às pessoas uma mensagem de amor, sobretudo que Deus é amor. Depois desta viagem até à cidade de Karachi, onde vimos episódios da discriminação e da violência contra a comunidade cristã, chegamos
ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já dentro de instantes. Olá, bem-vindos de novo. Estamos na segunda parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Como eu disse há pouco, temos connosco então via Skype a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal, que vai conversar connosco sobre algumas das campanhas, algumas das iniciativas que estão a decorrer, não só em Portugal, mas também a nível internacional, promovidas pela Fundação AIS, e que visam apoiar precisamente a Igreja que sofre, mas também a ilustrar sobre a realidade desta Igreja perseguida. E uma das campanhas fala precisamente disso. Aliás, é uma campanha que está a decorrer agora, neste tempo ainda de Quaresma, e que depois vai se prolongar no tempo, para além da própria Páscoa. É uma campanha que está intitulada Mártires e Heróis da Fé e que procura precisamente ilustrar, levar ao conhecimento das pessoas histórias de homens e de mulheres, de padres, de bispos, de irmãs, de leigos, que foram presos, foram violentados, foram mortos até, estão desaparecidos, foram sequestrados apenas por causa da sua fé, apenas para desempenharem a sua missão junto das comunidades muitas vezes mais perseguidas, mais ignoradas até. E muitos deles, como eu já disse, assumindo, mesmo nos lugares onde é perigoso, mesmo arriscando, Catarina, a própria vida. Exatamente, Paulo. Portanto, ao todo, nesta campanha da Quaresma, a Fundação AIS procura mostrar, através de 44 histórias de mártires e heróis da fé, essa multidão de cristãos perseguidos em todo o mundo que são para nós um enorme exemplo. Estas histórias são também, procuram ser também, de alguma forma, Catarina, um exemplo, digamos assim, de mobilização para que os cristãos em Portugal possam estar mais sensibilizados para a necessidade de apoio a esta Igreja perseguida. Claro, Paulo. Portanto, queremos com esta campanha sensibilizar os portugueses para a realidade dramática dos cristãos perseguidos no mundo e, simultaneamente, apresentar também os projetos com que ajudamos concretamente a Igreja nestes países onde a liberdade religiosa não é de todo respeitada. Muito bem, vamos então a um caso concreto que é referido nesta campanha, destes 44, são 44 ao todo, mártires e heróis da fé que a Fundação AIS tem agora que está a desenvolver agora nesta campanha, por estes dias. Esta história é de um jovem do Paquistão. Já hoje falámos aqui do Paquistão, vamos voltar então ao Paquistão. Aliás, ainda iremos regressar ao Paquistão mais daqui a pouco, mas já lá iremos então. Uma história de um jovem que evitou uma tragédia numa igreja em março de 2015. Uma tragédia que poderia ter proporções inimagináveis. Uma igreja que estava cheia de fiéis, calcula-se cerca de 2.500 pessoas, portanto 2.500 cristãos, e eis que surge um terrorista que procura fazer explodir dentro desta igreja, a igreja de São João em Lahore, é a cidade, procura fazer explodir uma bomba que trazia consigo. O jovem de 18 anos apercebe-se disso e procura evitar que o atentado venha a ocorrer. Vamos ver esta história. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash,
we have over 800 baptismas a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Acabámos de ver a história de um jovem que no fundo deu a vida para salvar a vida de centenas de milhares de pessoas. Recordo que nesta igreja, em Lahore, estavam cerca de 2.500 pessoas, 2.500 cristãos. Esta história é um exemplo, Catarina, é um bom exemplo, quero dizer, Catarina, de como é urgente apoiar esta igreja que arrisca tanto para se afirmar na própria sociedade, como é este caso. Uma igreja em que estamos a falar de uma comunidade que as pessoas vão à missa num domingo, mas podem ser ameaçadas de morte, porque há bombistas que pretendem destruir a própria igreja, destruir toda a comunidade. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, temos de continuar esta cadeia de solidariedade que permite sustentar as comunidades cristãs nos lugares onde é arriscado processar a fé, onde a própria Igreja vive tantas dificuldades materiais. Portanto, a ideia é sustentarmos uns aos outros com a nossa oração e também com a nossa doação. Bom, através da solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo, é possível sustentar, digamos assim, a Igreja através de inúmeros projetos. Sim, projetos que vão desde a formação de seminaristas, de padres, religiosas, leigos, passando pela ajuda à própria sobrevivência do clero, à construção ou reconstrução de seminários, de paróquias, capelas, igrejas, até, por exemplo, à distribuição de literatura religiosa, na mobilidade. Portanto, há todo um conjunto de iniciativas que são alimentadas apenas pela generosidade dos benfeitores da AIS em Portugal e em todo o mundo. Portanto, se os benfeitores deixassem de ajudar neste momento, se as pessoas que nos estão a ver neste momento deixassem de ajudar, tudo isto terminaria de um dia para o outro. Bom, a história deste jovem que vimos há pouco, que deu a vida para salvar as vidas de centenas de milhares de pessoas, está contada num livro. A Fundação AIS editou um pequeno livro, que narra as histórias de 44, são os 44 mártires e heróis da fé, que deu origem ao nome da campanha. Como é que os nossos telespectadores podem ter acesso a este livro, Catarina? É verdade, Paulo, mas é muito fácil ter acesso ao livro, portanto, está todo na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, portanto, está a passar neste momento em nosso rodapé, e portanto, é só ir à página Campanha da Quaresma e ler os textos. Estão lá todos os textos disponíveis e, se alguém quiser, também os pode imprimir e ficar com eles e lê-los. É muito fácil, Paulo. Bom, isso é muito fácil, digamos, ler ou imprimir o livro para quem tiver internet ou computador em casa, mas quem não tiver na internet nem computador, como é que pode ter acesso ao livro? Ou não pode de todo? Pode? Ninguém vai deixar de ter o livro por causa disso, Paulo. Basta ligarem-nos para o nosso telefone e nós enviaremos gratuitamente, portanto, volto a sublinhar, gratuitamente este pequeno livro com todas as histórias. Portanto, o nosso telefone, 217544000, também está a passar neste momento em rodapé, e portanto faremos chegar este pequeno livro com todos este conjunto de histórias sobre os mártires da fé e heróis de amor, para que todos nós possamos rezar em casa, em família. Agora que estamos, infelizmente, com mais tempo, estou certa que também iremos encontrar alguns minutos do nosso dia para nos lembrar destes mártires da Igreja. Fica aqui também este desafio, Paulo. Portanto, nesta Quaresma vamos rezar pelos cristãos perseguidos. Vamos agora até à Venezuela. A Venezuela é um país que está a atravessar uma das mais profundas crises da sua existência. A falta de alimentos é crónica já, na maior parte dos lugares, das cidades. A falta de medicamentos é já comum no dia-a-dia. O desemprego é altíssimo. Há milhões de pessoas, de venezuelanos, que já
tiveram que emigrar, que abandonar o próprio país para poderem sobreviver. E como se não bastasse todo este cenário já de si absolutamente terrível, a pandemia, melhor dizendo, do coronavírus também já atingiu este país sul-americano. Bom, a Igreja tem sido, digamos assim, um elemento essencial para a sobrevivência das populações, principalmente das populações mais carenciadas. Nós temos falado disso aqui no nosso programa ao longo das últimas semanas e hoje vamos voltar a falar da Venezuela, porque o apoio a esta Igreja é cada vez mais urgente, porque as dificuldades vão ser cada vez mais crescentes, principalmente agora que é possível, é provável que este surto de coronavírus ainda vá revelar uma fragilidade muito acentuada dos próprios serviços de saúde. Bom, como eu dizia, a Igreja está a desenvolver projetos a nível local, obviamente, de apoio às populações mais carenciadas, e vamos agora, acompanhando o padre Martin Vegas, conhecer precisamente um desses projetos. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Foi uma reportagem da Fundação AIS sobre a ajuda, uma ajuda específica neste caso, que a Igreja dá às populações mais carenciadas na Venezuela, uma ajuda que é dada também com o apoio da Fundação AIS, que só acontece graças, Catarina, a esta solidariedade que é estabelecida junto dos nossos benfeitores e amigos. Precisamente, Paulo, portanto, e neste momento muitos dos nossos benfeitores estão a ver este programa na televisão e, portanto, acabámos de ver o Padre Martin, que é o responsável por uma cantina paroquial na Venezuela. E se ele fechasse agora as portas dessa cantina, centenas de pessoas não teriam nada para comer já hoje. Portanto, ajudá-lo é uma prioridade, sem dúvida, é uma urgência, e eu peço a todos os que nos estão a seguir neste momento na televisão para entrarem em contato connosco e que nos ajudem a ajudar nesta campanha de ajudar os venezuelanos que estão a passar por tantas necessidades neste momento. Por isso, peço-vos, liguem-nos através do nosso telefone ou através da nossa página de internet e digam que querem ajudar, que querem participar nesta campanha de ajuda ao povo da Venezuela que está a passar fome. Muito, muito obrigada pela sua generosidade. Estamos a chegar quase ao fim do nosso programa e vamos voltar ao Paquistão. Já tinha prometido que iríamos voltar a falar do Paquistão e vamos voltar a falar do Paquistão a propósito de um livro. Asia Bibi, a cristã que foi condenada à morte por blasfémia, acaba de publicar mais um livro em que narra a sua história. Sim, o livro Enfim Livre, portanto é este o título e conta com bastantes detalhes a história desta mulher que passou quase uma década na prisão por ter sido condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço, e relata ainda as histórias de outros cristãos que foram ou que são atualmente vítimas de perseguição também no Paquistão. Bom, um livro que recomendo vivamente e que neste momento, Catarina, só está disponível em Portugal através da Fundação AIS.
Exatamente, Paulo. Neste momento, em Portugal, só mesmo nós, a Fundação AIS, é que tem este livro disponível e, por isso, todos aqueles que nos estão a ver neste momento, se quiserem adquiri-lo, basta encomendá-lo através da internet ou então através do telefone e nós enviaremos com todo o gosto este livro para a sua casa. Muito bem, fica aqui então essa informação útil. Um livro que recomendo, volto a dizer vivamente. É possível adquirir o livro através então da Fundação AIS aqui em Portugal. Bom, recentemente a Asia Bibi esteve em França, onde procedeu também ao lançamento lá do livro, da edição francesa, obviamente do seu livro, Enfim Livre, é o título desta obra. Ela esteve em França, esteve em Paris, na companhia também de Ana Isabel Tollet, a jornalista que auxiliou a escrever este livro, e concedeu várias entrevistas. Vamos agora assistir a uma dessas entrevistas, é um pequeno trabalho, mas é uma pequena entrevista que é significativa, porque ela vai contar um pouco da sua história e também da importância de ter escrito e de ter publicado este livro. बिल्कुल इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मुझे इस Elle m'a मकाम तक soutenue. लेके आई मैं Elle इनकी m'a बहुत amenée jusque-là. शुक्रगुजार हूँ Et je lui en आज suis मैं आप infiniment सबके दरमियान reconnaissante. में बैठी हूँ जिसकी Ça वजह a commencé par un conflit, से पानी के गिलास से tout ça pour un verre d'eau. इसका इतना बड़ा इशू Et बनेगा je ne pensais pas que l'affaire prendrait de telles dimensions. उन्होंने ये इल्जाम लगाया मेरे ऊपर Alors, j'ai कि été accusée que j'avais blasphémé contre la personne du prophète et que j'étais en train de détourner les jeunes filles du droit chemin. Il s'agissait de combattre le fondamentalisme religieux à travers cette loi du blasphème qui est utilisée à mauvais escient et qui est maintenue par la pression des islamistes au Pakistan. Mais je dois dire que j'ai éprouvé une grande émotion et une grande joie de voir cette petite femme chez elle au Canada en train de faire la cuisine pour ses enfants, vivante et pas avec la corde au cou. जी बिल्कुल मेरी बहन है C'est ma मेरी sœur. बहनों की तरह लगती है C'est ma sœur. C'est comme une sœur pour moi. Je l'aime comme une sœur. Et मेरे लिए regardez la इससे sœur बढ़ que के j'ai, और le कुछ courage नहीं qu'elle है a et à quel point elle m'a soutenue. बिल्कुल इन्होंने मेरा बहुत साथ Oui, दिया मुझे c'est- इस elle मकाम m'a तक soutenue. लेके आई मैं Elle इनकी m'a बहुत amenée jusque-là. शुक्रगुजार हूँ Et je lui en आज suis मैं आप infiniment सबके दरमियान reconnaissante. में बैठी हुई C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, devant vous. Foi a Asia Bibi e a jornalista Ana Isabel Tollet a falarem da importância deste livro, que volta a sublinhar essa informação que demos há pouco, o livro, Enfim Livre, de Asia Bibi, que conta a história desta mulher, desta cristã, presa, condenada à morte, esteve 10 anos na cadeia, praticamente 10 anos na cadeia, por ter bebido um copo de água de um poço. Este foi o crime pela acusação de blasfémia, para nós vermos como os cristãos vivem de facto num limbo, numa situação extremamente frágil em muitos países do mundo e, portanto, precisam mesmo da nossa ajuda. Bom, eu dizia, acabamos de ver este filme, recomendo que o livro está à venda em Portugal, pode e deve ser encomendado através da Fundação AIS. Hoje em dia muitos de nós temos muito mais tempo livre, portanto, a leitura acaba por ser uma forma muito importante e útil também de passarmos esse tempo. Principalmente este livro ajuda-nos a compreender bem esta realidade terrível em que vivem os cristãos, neste caso no Paquistão. Bom, estamos mesmo na reta final do nosso programa e surge agora a necessidade de falarmos também diretamente para os nossos telespectadores a propósito desta necessidade de se ajudar a Igreja que sofre os cristãos perseguidos. É que há uma forma que é fácil, é barata, é gratuita, é completamente gratuita, de ajudar de uma forma significativa os cristãos. Já vamos falar sobre isso. Esta forma é muito simples, é a doação de 0,5%, Catarina, do IRS.
É isso, Paulo. Portanto, aproxima-se o tempo de fazermos as nossas declarações de IRS e deixo aqui então essa nota para a doação de 0,5% do nosso IRS para os cristãos perseguidos. Portanto, esta é uma ajuda fundamental e, como o Paulo acabou de dizer, não custa nada. Portanto, é mesmo gratuito, é só fazer a tal cruzinha na nossa declaração do IRS e já está a ajudar. Bom, eu dizia há pouco, há uma questão que é muito importante, que eu penso que os nossos telespectadores também poderão estar a colocar, que é, ok, mas esta forma, o 0,5% do IRS, em relação a cada um de nós, é um valor relativamente reduzido, obviamente, no conjunto fará alguma diferença, de facto, à Fundação AIS? É um valor que, digamos assim, poderá ajudar efetivamente a auxiliar os cristãos perseguidos no mundo? Se faz diferença, Paulo, faz e muita. Só para quem nos está a seguir neste momento lá em casa e para perceberem como esta pequena cruzinha pode mudar vidas, eu digo apenas que em relação ao ano de 2018, o valor que a Fundação AIS recebeu foram cerca de 91 mil euros e reverteu na totalidade para a reconstrução de 44 casas de cristãos na planície do Nínive, no Iraque. Casas que significam seguramente muito para muita gente. Precisamente, Paulo, portanto, 44 casas significam 44 famílias, provavelmente mais de 200 de pessoas, de homens, mulheres e crianças que agora, tendo de novo onde viver, podem sonhar então em reconstruir as suas vidas depois da violência por que passaram, depois de terem sido expulsas das suas aldeias, depois de tudo o que sofreram. Portanto, é um recomeço que se tornou possível porque em Portugal os benfeitores da AIS decidiram doar 0,5% do seu IRS e por isso, muito obrigada. E este ano vai ser seguramente igual. Obrigado, Catarina, uma vez mais, pela colaboração no nosso programa. A Catarina está desde casa, tal como nós, aliás, via Skype. Peço desculpa por todas a menor qualidade que o programa terá tido, mas o mais importante mesmo, volto a sublinhá-lo, é mantermos esta ligação, levarmos até si e até a sua casa a mensagem e a informação sobre a liberdade religiosa no mundo e todas as mensagens, todas as campanhas relacionadas com o apoio aos cristãos perseguidos no mundo. Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa campanha. Não se esqueça de doar 0,5% do IRS para a Fundação AIS. Eu despeço-me então com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.